Altera essa questão da lei Magnitsky, né, com o Moraes. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem fazer amanhã, né, na volta lá do recesso, uma defesa conjunta de Alexandre de Moraes na abertura dos trabalhos desse segundo semestre. Até o momento, somente o ministro Flávio Dino se manifestou oficialmente sobre a decisão dos Estados Unidos de aplicar sanções financeiras contra Alexandre de Moraes com base nessa chamada lei Magnitsky, usada para punir autoridades estrangeiras acusadas de violações de direitos humanos. O anúncio foi feito ontem, após o ministro abrir um inquérito para investigar o deputado federal Eduardo Bolsonaro pela atuação junto ao governo americano para promover medidas de retaliação contra o Brasil e ministros do Supremo, além de tentar barrar o andamento da ação sobre a trama golpista. William, deixa eu começar com você essa aqui. É uma sanção grave, poucas pessoas no mundo tiveram uma sanção tão forte, mas me chamou muita atenção. Primeiro vir essa questão da lei, foi o anúncio, né, da lei Magnitsky. Logo depois a questão do tarifaço. A sensação que para uma coisa embolar na outra, uma estratégia de comunicação meio confusa. Fato é que a gente olha para a situação toda, que a intenção lá na frente, pelo menos o que me faz pensar, é que a justiça brasileira tivesse uma espécie de recuo em relação ao processo de Bolsonaro. Pelo menos é isso que eu consigo ler. E eu não estou vendo isso dos ministros. Se vai ter uma defesa coletiva a partir de amanhã a favor do ministro, isso não quer dizer que vai ter algum recuo da justiça brasileira. E aí não é só o caso do Bolsonaro. A gente está falando da perseguição de jornalistas, né? A gente está dizendo que a justiça brasileira, ela é uma justiça que está alinhada com uma ditadura, a ditadura de toga. E aí o que me chama a atenção é o fato que o cara fala o seguinte, o Alexandre de Moraes, ok, persona não grata, né, sanções em cima dele, mas todas as decisões do Alexandre de Moraes, elas foram apoiadas pelo colegiado, ou seja, todo o tribunal apoiou esse processo. Então, o que a gente pode esperar agora é uma verdadeira avalanche de sanções em cima desse processo que nós estamos vivendo, porque não é só Bolsonaro nesse jogo. E aí, então, o que a gente está dizendo é que assim, nós vivemos numa ditadura imposta pela justiça, né, onde o alvo 01 é o Alexandre de Moraes, mas todo mundo apoiou o cara. Então, o que vai acontecer? O objetivo qual é? É acabar com o STF no Brasil? Ou trocar nós vamos trocar todos os ministros e depois a gente vai partir para onde? Partindo do princípio de que nós vivemos uma ditadura, nós vamos acabar com o Senado, que não foi eficiente em conter essa ditadura. Então, qual é a proposta real? Eu acho que isso vai dar muita munição para essa manifestação dos conservadores que estão aí gritando aos quatro ventos, fora Moraes, fora Lula, porque aí tem isso também, né? Então o cara fala o seguinte, fora Moraes, fora STF, fora o Senado, fora o presidente da República. Qual é a solução? A gente vai reinventar o Brasil? Ou vai reinventar a nossa democracia? Não é uma interferência de um outro país no modelo que nós temos hoje, que nós escolhemos como brasileiros. Então a gente vai quebrar a nossa Constituição e vamos reescrever. A proposta é essa. É só para entender o caminho que nós estamos percorrendo e como isso vai terminar. Porque a turma vai para a rua. Isso pode alimentar, sim, mas acho que pode ter um efeito rebote e cada vez mais fortalecer, né, o lado da esquerda, principalmente o presidente Lula, dizendo o seguinte, o cara está sendo atacado, eles querem destruir a nossa democracia e a gente entra na disputa ideológica, nessa coisa só mais polarização e cada vez mais tensionando, né? E qual é o limite? Existe um limite para isso? Até que ponto nós podemos permitir a interferência dos Estados Unidos no nosso modelo de democracia? Ô Rita, ao contrário do tarifaço ou tarifinho, enfim, que é uma situação que afeta a sociedade como um todo, a lei Magnitsky, ela afeta de cara Moraes, né? A sociedade mesmo olha para essa situação e fala, o ministro lá se ferrou, é basicamente isso, né? Olha, Júnior, eu acho que vai bem além. O Marco Rubio, ele falou que isso é um aviso. E quando você lê o texto,
até do comunicado da própria tarifa lá, eles são muito enfáticos em dizer, em falar sobre as Big Techs americanas que sofreram processos que eles entendem que foram além da justiça, né, que foram processos quase que de perseguição a pessoas, as empresas americanas. Então, o que nós estamos, o recado que os Estados Unidos estão passando, na minha leitura, eu repito, eu morei nos Estados Unidos, eu tenho família lá de intercambista, eu fui intercambista, né? Então eu convivo muito com os americanos. A leitura, o aviso é que a gente pode estar indo no caminho de uma venezuelização, onde há um protagonismo do judiciário e aí a democracia fica comprometida. Que pena que a Silvana não está aqui. O tempo inteiro nós sabemos que esse processo em relação ao Bolsonaro, ainda tem as Big Techs americanas que entraram no bolo por causa de eleição, por causa de cerceamento, né, de fake news, até onde as news eram fakes, até onde não eram. O julgamento é político. A própria Silvana falou que esse julgamento é passível de nulidade. Ela falou onde está a OAB. Então, nós estamos cientes que alguma coisa não está indo da maneira correta que deveria ser no trâmite da lei. E aí eu invoco aquela fala do Fux. Nós não somos juízes eleitos. Quem tem que perceber a Constituição, o Supremo, ele tem que entender a Constituição que o povo, né, está interpretando. Então, eu acho que houve um distanciamento, sim, do Judiciário, aí, do Supremo, do sentimento, que isso o Fux fala muito bem. E aí a Suzana, enquanto operadora do direito, fala que existem falhas no processo e que ele poderia ser anulado. Então, eu estou falando de Bolsonaro. Mas quando você lê o texto na íntegra, os Estados Unidos estão apontando irregularidades em processos, irregularidades em formas de condução de processos contra empresas americanas. E por isso eles colocam o dedo na ferida e o dedo se chama Alexandre de Moraes. E vou te dizer mais, no comunicado está no plural, membros do governo. Não se assustem se outras pessoas forem sancionadas. E aí, deixa eu fazer uma provocação para Rita. Rita, para a gente sair desse impasse, qual seria a solução? Porque, como você falou, isso está no plural. A ideia é o quê? É acabar com o STF, é mudar, fazer uma nova eleição aqui. Qual é a ideia? Porque eu estou tentando chegar nisso, porque não adianta só. Tudo bem, vamos tirar o Alexandre de Moraes, mas e o colegiado que aprovou isso? Então a gente vai... A gente consegue... É possível entender que um outro país está dizendo para a gente que nós precisamos mudar todo o nosso modelo? É o quê? É para zerar o jogo e reescrever a história? Não é zerar o jogo não, William. Um erro não justifica o outro. O que está errado até aqui pode ser modificado. O que foi feito errado até aqui pode ser modificado sob a luz da lei, sob a luz da Constituição. Esse é o papel do Supremo. O papel do Supremo é exatamente proteger o cidadão, proteger a sociedade dentro da lei da nossa Constituição. Não, sim, então, Rita. se excessos foram praticados, esses excessos deveriam ser reconhecidos e daqui para frente que esses excessos não sejam repetidos. Então, é um alerta, sim. É um alerta para o Senado, é um alerta para a Câmara, para o Congresso, né? Para o Senado, principalmente, que caberia ao Senado. Nós votamos nos senadores, nós não votamos nos juízes. Caberia ao Senado, sim, colocar o dedo na ferida e falar, opa, tem excesso aqui, ou não. Rita, se o Senado isso não está acontecendo. Isso é um aviso, sim. Os Estados Unidos estão nos tratando, eu falei isso aqui, eu conversei lá com o pessoal dos Estados Unidos e tal, então muitos estão nos vendo como a Venezuela há alguns anos atrás. E isso é muito triste, porque estão havendo excessos. Eu só na prática estou tentando entender. Porque assim, então o Senado foi omisso, o STF,
usou uma espécie de ditadura para caçar pessoas. Então a gente vai... Como é que a gente resolve isso? Caçar, prender... Todo mundo? O Senado está aí ainda, né? O Congresso está aí, o STF também. Então, dentro do que está constituído, é necessário evitar novos excessos e corrigir os que foram feitos. Precisa encerrar o programa, mas